Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o investidor sincero, Wilker Olímpio, trazendo para você uma atualização sobre a ADA Cardano. Então você é investidor de ADA? Gostaria de saber para onde é que esses preços vão estar se direcionando? Fica ligado então nesse vídeo aqui, que nós vamos trazer todas essas informações especialmente para você. Pois bem, o que nós temos aqui? Aparentemente, a Ada Cardano está querendo romper esta resistência aqui que nós estamos encontrando neste exato momento. Vamos fazer aqui uma recapitulação bem rapidinha do que é que aconteceu para que nós chegarmos nesse ponto. Bom, a ADA, ela teve assim o seu pump bem antes de muitas outras altcoins, como nós podemos observar aqui. Enquanto a grande maioria das altcoins está começando a ter o seu pump agora, a Cardano teve o seu pump bem lá em novembro, um senhor de um pump, e agora ela está aqui no movimento corretivo, tudo bem? Mas esse movimento corretivo aparentemente já encontrou a sua exaustão, que foi exatamente quando ela chegou aqui no nosso suporte majoritário. Nós temos aqui um perfil de volume. O perfil de volume vai te dar três níveis importantes, é o que nós sempre comentamos aqui no canal, que é a resistência majoritária, que é essa linha verde, o ponto de controle, que é o preço médio, baseado no volume de negociação, que é esta linha branca, por volta aqui dos 72 centavos, a resistência majoritária por volta de $1, e o suporte majoritário por volta dos 56 centavinhos. E o que foi que aconteceu? Após essa explosão do preço aqui para cima, na qual ela chegou aqui na casa dos 1,33 praticamente, que coisa maravilhosa. É sim esperado uma correção completamente normal de mercado, tudo bem? E agora ela encontrou aqui no seu suporte majoritário o seu ponto de reversão. Como vocês podem observar aqui, ela fez um zigue-zague corretivo, né? Impulso para baixo, impulso para cima, outro impulso aqui para baixo, outro impulso para cima. Tudo isso aqui bem corretivo, tá? Pode ver como que eles se sobrepõem, né? Ou seja, busca de liquidez bilateral dos dois lados, tanto para cima do preço quanto para baixo do preço, até ela vir encontrar aqui no seu suporte majoritário a base, a estrutura, a pressão compradora entrando para que ela possa agora continuar subindo seus degraus em direção a preço mais alto. E o que nós temos aqui? Ela já veio e testou aqui o ponto de controle, que é o primeira zona de resistência, uma vez que o ativo vem buscar o seu suporte majoritário, de acordo com as normas do perfil de volume. O primeiro ponto de resistência seria o ponto de controle, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ela está encontrando resistência aqui no ponto de controle. O que também tem em confluência são essas sombras em vermelho que você pode observar aqui no gráfico. Essa sombra de vermelho são zonas de smart money, zonas de baleias, onde as baleias estão vendendo nessa zona, por isso que ela está tendo tamanha dificuldade em romper, já aqui há praticamente uma semana, e ela não consegue romper esta zona do ponto de controle. Então a zona vermelha é a zona de baleia vendendo, a zona azul, zona de baleia comprando. Muito bem. Mas o que nós conseguimos observar aqui? Sim, veio aqui a sinalização no nosso oscilador aqui embaixo, um ponto vermelho indicando venda, e o que corresponde exatamente a esta correção aqui, que nós podemos visualizar, que foi uma correção
dos 74 centavos até os 66 centavos, uma correção aí de 10,60%, mas algo está aqui já pronto para uma explosão e eu posso te mostrar. Justamente aqui no nosso oscilador, vamos dar um zoom aqui para que você possa entender. Quando o VWAP, que é esta nuvenzinha branca aqui, cruza a linha do meio, a linha 0, acontece o ponto vermelho indicando venda. E quando ele cruza novamente da linha 0, da parte inferior, cruza a linha 0 para a parte superior, venha daí o ponto verde indicando momento de compra. E aqui no gráfico diário está bem claro que o VWAP desceu, passou da linha 0, deu-se o ponto vermelho indicando venda, tá aí os 10% de pullback que a ADA Cardano teve. Ele já encontrou o seu ponto mais baixo aqui do VWAP e ele agora está já retornando em direção à linha 0. Uma vez que ele cruze aqui a linha 0, nós teremos daí o ponto verde indicando o momento de compra da ADA Cardano. E é exatamente isso que nós podemos observar aqui no gráfico. Observem que a ADA ela veio aqui nessa tendência de baixa, nessa vela aqui foi quando ela encontrou a sua exaustão da pressão vendedora. E daí então o VWAP já começou a sua curvatura novamente para cima, indicado também aqui por essa vela verde aqui, mostrando uma pressão compradora entrando e que deve empurrar o preço da ADA Cardano novamente aqui para o ponto de controle por volta dos 73 centavos. Se você já acompanha esse canal há um certo tempo, você já sabe que quando nós temos uma resistência e o preço começa a bater nessa resistência várias vezes, ele enfraquece essa resistência até o momento que há o rompimento dessa resistência. Da mesma forma, se aplica para suportes. Se o preço vem várias vezes e se apoia num determinado suporte, por exemplo, esta linha verde aqui, se o preço vem por diversas vezes, pelo menos 3 vezes ou mais, a partir aí da quarta vez, da terceira para a quarta vez, ele já pode romper esse suporte a qualquer momento. Da mesma forma acontece com as resistências. A partir da terceira, quarta vez, pode se romper a qualquer momento. E como vocês podem ver aqui, a ADA Cardano já tentou uma vez, nessa vela aqui 2 vezes, nessa aqui 3 vezes, e esta vela verde que está chegando lá, se ela vir tocar ou passar um pouquinho aqui dessa linha branca, que é o ponto de controle, que é a resistência que nós estamos falando no momento, já se torna a quarta vez, ou seja, a probabilidade da próxima vez que a ADA Cardano chegar lá nos 73, 74 centavos é que ela rompa essa resistência aí. E daí o que é que vai acontecer? Bom, uma vez que a ADA rompa essa resistência, você pode ver que ainda temos uma sombra vermelha acima aqui do nosso ponto de controle. Então, ela deve encontrar dificuldade de romper essa área aqui. Ela deve fazer um ping-pong, contando que ela fica acima dessa zona da linha branca, está tudo bem, normal, tá? Até que ela encontre aqui forças para o seu rompimento para cima. Uma vez que ela romper para cima, ela deve obrigatoriamente vir buscar o que? Essa zona aqui, ó, que é a resistência majoritária, que está aqui na volta de $1, tá bom? Então ela precisa tornar a linha branca como suporte, os 73, 74 centavos, romper essa zona vermelha aqui, zona do Smart Money, pressão vendedora das baleias, porque uma vez que ela romper isso aqui, ela vai dar um pulo,
um salto rápido, tá? Porque tem pouca resistência aqui depois que ela superar a zona do Smart Money, existe pouca resistência. E ela vai dar um pulo aqui, dependendo da pressão compradora, e a próxima parada seria exatamente aqui na casa de $1. Tudo bem? Agora, vamos analisar o cenário bearish. Acabamos de analisar o cenário bullish. Esses são os alvos para a ADA Cardano, né? Análise semanal para você, todas as semanas, análise da ADA Cardano aqui no canal. Como outras 10 criptos que serão sempre analisadas aqui no canal todas as semanas. Tudo bem? Cenário bearish agora, pessoal. Nosso cenário bearish é: caso a ADA Cardano não consiga romper aqui o nosso ponto de controle, ela deve vir buscar suporte no nosso suporte majoritário, que está aqui nos 55 centavos. Que coisa, né? Esses 55 centavos para a ADA é mesmo uma cruzes, mas ela precisa se segurar aqui. Obrigatoriamente, a ADA precisa se segurar aqui. Porque se ela não se segurar nos 55, aí nós vamos ter problema. Qual seria o problema? Dela voltar para essa zona de acumulação aqui, ó, pessoal. O que ninguém quer ver. Eu não quero ver. Você quer? Não, com certeza não. Essa zona aqui entre os 38 e os 28 centavos, tá? Infelizmente, se ela perder os 55, ela deve vir buscar aqui a casa dos 38 e 28 centavos, tá? Mas nós vamos nos preocupar quando nós chegarmos lá. Não é o caso no momento. Então ela precisa primeiro ser rejeitada daqui do ponto de controle com convicção, coisa que ela ainda não está fazendo. Ela está se segurando lá, próximo ao ponto de controle, dando a indicação que ela quer romper ele para cima, tá? Então algo precisa acontecer para causar tamanho desastre, para que a ADA venha buscar aqui o ponto de controle, e um desastre que não foi resolvido continua se agravando para ela perder o ponto de controle e vir buscar lá os 38 e os 28 centavos, tudo bem? Mas, para o que tudo indica, é que ela deve, se for rejeitada daqui, se segurar muito bem aqui nos 55 centavos, para daí então encontrar força e vir atacar novamente o ponto de controle, tudo bem? Então esses são os alvos, tanto para baixo quanto para cima da ADA Cardano. Mas eu preciso deixar claro para vocês que o cenário, por mais positivo que esteja se apresentando, tanto SP500 subindo, Nasdaq indo para as alturas, Bitcoin explodindo também lá para os 97 mil. Existem dados da economia americana que está para sair agora no dia 7 de maio. Você precisa estar muito atento a esses dados. Nós vamos cobrir aqui no canal esses dados. Por quê? Porque, sendo positivo para o mercado, seria o combustível necessário para a explosão dos preços em direção, por que não, à Lua. Porque se esses dados vêm positivo, como cortes das taxas de juro, como quantitative easing, que quer dizer o Banco Central americano resolveu imprimir dinheiro, injetando dólar na economia, e eventualmente esse capital adicional injetado na economia vai respingar obrigatoriamente nos ativos de risco, que são as ações das bolsas de valores, SP500 e Nasdaq, como os criptoativos Bitcoin e altcoins. Então fique ligado nesses dados da economia, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ativa o sininho, faça o necessário para que você fique ligado em todas as informações que eu posto aqui para vocês. São vídeos diários, 2 lives semanais, às segundas e às sextas-feiras, com tira dúvidas,
tudo especialmente para você ter a informação precisa, correta, sem emoção, sem ser tendencioso, análise gráfica de qualidade, para que você possa então tomar as melhores decisões quanto aos seus investimentos. Meu muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!